E aí pessoal do YouTube, aqui é BR Tati com mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou fazer a review do Paramilitary, certo? Primeiro eu queria agradecer ao Gustavo que me emprestou esse canivete, claro que eu afiei para ele. A gente faz uma troca de favores, assim ele recebe o canivete afiado e realmente eu tenho a disponibilidade para fazer o vídeo. Em primeiro lugar eu queria agradecer ele. Segundo, eu queria falar que esse era um canivete que eu sempre tive vontade de conhecer de perto, que é o Paramilitary 2, pois eu sou um fã incondicional do Military, que é esse aqui, certo? Realmente é um canivete que é originado dele. Esse aqui foi feito pelo Saul Glasser, esse aqui pelo filho dele, Eric Glasser, que é a assinatura dele que aparece desse lado de cá, certo? Ele existe também a versão preta, existe com a versão prateada, satin, assim como essa daqui, ambos S30V, certo? Eles têm algumas diferenças que eu vou exemplificar aí e dizer algumas coisas para você. Algumas características dele, certo? O aço é S30V, essa Duracoat, essa pintura, essa cobertura dele, nos que são preto, claro, ele é feito em DLC ou Diamond Coating Like, né, que eles chamam. Diamond Like Coating, perdão, e realmente que é uma das pinturas mais resistentes do mercado. Porém, aí a gente vê que aqui já há alguns sinais. Esse aqui eu lavei e ele ficou diferente aqui, mas isso aqui sai. Agora você vê que há alguns riscos já, né, nele, no uso dele aqui. Então, apesar de ser uma das pinturas mais resistentes, ele ainda assim ele tem alguns. Ele não é eterno esse negócio, ele pode eventualmente sair. Porém, ele é realmente mais resistente. Cabo feito em G10. A diferença dele e do Military é que esse aqui é um liner lock e aqui é um compression lock. Eu acho que essa compression lock é realmente uma evolução. É um liner lock invertido, na verdade, mas ele permite que você feche sem estar com o dedo na frente, e ainda assim eu acredito que ele tenha uma capacidade melhorada realmente do liner lock. O clipe ele é reversível em 4 posições, aqui desse lado quanto desses, enquanto o Military ele só é uma posição e é tip down, que é a escolha às vezes não preferida de muitas pessoas. A lâmina dele, ao invés de ter 4 mm, ela tem 3 polegadas e meio, 3 milímetros e meio. Você vê que realmente ela é um pouco mais fina. Eu achei que, portanto, por ter uma lâmina mais fina, o canivete seria mais fino, de alguma dimensão. Mas pelo que eu estive analisando, a diferença da lâmina ele é acrescentado pelo jeito no G10. É a impressão que eu tive, pelo menos. Portanto, o canivete ele tem a mesma espessura do Military. Então é uma coisa que eu achei interessante. Não sei o que vai mudar a tua vida ou não. E embora eles sejam similares e próximos e o Paramilitary seja uma versão realmente reduzida do Military, suas características, tanto os pontos positivos quanto os negativos, eles realmente se repetem. Uma das diferenças além dessa também é o lanyard hole, que é maior, certo? Enquanto esse lanyard hole é muito pequeno, muito estreito, o novo realmente tem um lanyard hole. Agora que eu já comparei bastante os dois, eu vou tirar o Military e vou comparar com canivetes que tem o tamanho próximo a ele, certo? Caso apareça aí. Mas antes eu queria falar um pouquinho mais dele. O G10 não é super abrasivo, certo? Não é como o da Cold Steel ou então da Emerson, certo? E é realmente um canivete que funciona muito legal. O S30V é um aço ótimo, é o preferido meu, certo? Eu já tive inclusive com o S35VN no ZT. O S30V para mim foi meu predileto. Ontem eu afiei ele para que ele ficasse com esse resultado. Ele está muito bem afiado, certo? Agora, né? Claro que ele vem bem afiado, mas agora ele está melhor ainda. E eu tinha esquecido quanto dá trabalho afiar um S30V desde o começo. Só que o resultado fica espetacular. Para você ter uma noção do resultado que tem agora, eu tive um resultado similar à afiação original que estava com ele. Eu só tinha passado no strop antes de afiar.
eu consegui na segunda pedra branca, na primeira pedra branca do Sharp Maker, ou seja, antes da Ultrafine, e ainda assim depois eu passei no Strop. Então, para você ver como ele pode ficar ainda melhor. E ele, assim como o Military, ele é afiado a 15 graus, que eu acho espetacular e é realmente um bom proveito de um aço de qualidade. Enquanto a ZT faz canivetes com um grind super grosso e com a angulação 20 graus. Eu vi uma vez um cara afiou a 18 graus esse canivete e já ficou realmente notável aí. Se afiar a 15 graus ele fica ridículo. Portanto, vamos se ater realmente ao Paramilitary. Então o clipe dele aqui, no caso, ele é oxidado a versão que tem a lâmina preta. A versão que tem a lâmina prata, ele também é prateado. A Compression Lock permite um funcionamento espetacular do canivete, certo? Mas ele deixa um funcionamento super suave. Mas eu não vejo tanta diferença em funcionalidade quanto ao Liner Lock. Ela acredito ser mais resistente e melhor para isso, né? Eu não vou dizer que o Liner Lock é melhor, mas é assim, em termos de funcionalidade não é uma grande diferença, entende? Ela é mais capaz, mas em termos de funcionalidade, facilidade, eu não achei tanta diferença assim. Inclusive eu já tive outro canivete que é o Super Leaf, também da Spartico, claro, porque essa trava é da Spartico, mas realmente com essas características. Então vamos falar um pouquinho da lâmina. Essa lâmina feita tanto do Paramilitary quanto do Military, elas são feitas para ser afiadas. Ela tem uma facilidade para você afiar muito grande. Por quê? Porque ela é simplesmente uma barriga, um negócio com pouca curva. Enquanto o negócio mais pronunciado quanto isso daqui é mais difícil você afiar. Porque você faz esse movimento, certo? Enquanto isso daqui você passa... Simplesmente é muito mais fácil de afiar isso do que qualquer outra coisa. Eles pensaram nisso em cada detalhe. A lâmina é full flat ground, certo? Só que com isso ele vem a ponta fina, fator que se repete aí no Military. Então eu falo de novo, características similares. Ela tem uma ponta delicada sim, certo? Se você não utilizar isso de forma adequada, ela pode quebrar essa ponta. E já vi relatos de que quebraram tanto a do Military quanto a do Paramilitary. Então é um negócio que você tem que cuidar um pouco aí. Claro que isso pode acontecer com qualquer outro canivete com designs similares. Uma coisa que me incomoda um pouco nesse aqui é... Eu falo, antes de falar qualquer coisa, deixa eu só falar. O poder de corte desses canivetes, tanto do Military quanto do Paramilitary, é impressionante. É difícil achar canivetes que cortam tão bem quanto eles. Tá? Então essa aqui é uma característica especial dos dois que dificilmente se repete em outros canivetes. A outra coisa que eles têm aqui é uma ergonomia do cabo, já é muito boa, e eles colocam esse finger choil, ou esse lugar para você colocar o dedo aqui, e ainda com esse jumping aqui atrás. Eles são bem funcionais, e eu acho espetacular a ergonomia nisso. Só que eu prefiro eles no Military. Por quê? Porque eles já cortam e tiram uma parte realmente do fio da lâmina. E com o Military isso fica muito mais evidente. Se você comparar com outros canivetes de tamanhos similares, eu vou colocar aqui, por exemplo, o ZT, que tem 3,5 polegadas. Olha, eu vou alinhar a parte afiada. Deixa eu colocar aqui. Ele perde muito em parte realmente de fio, que eu vejo que ele perde e fica menor. Então ele perde muito do fio, e numa lâmina de 4 polegadas isso não é tanto sentido. Mas eu acho que realmente num canivete de 3,5 polegadas, realmente isso faz alguma diferença. Isso é uma coisa que eu não gostei muito. Outra coisa que eu achei um pouco complicado é que o Military também faz isso, tá? Isso não é uma característica exclusivamente do Paramilitary. É que o cabo deles, eles são grandes para o tamanho deles. Você fala, como assim? Esse daqui, o ZT 0550, não é um canivete pequeno. E você fala assim, não tem tanta diferença. Até a hora que você coloca um em cima do outro.
a hora que você alinha, a diferença que tem. É uma diferença considerável de tamanho. Ou seja, na verdade, é o que eles chamam de blade ratio em inglês. Ou seja, é a proporção da lâmina para o cabo. A Benchmade consegue fazer isso quase 1 por 1. E ela faz em alguns canivetes assim. A diferença é tão clara que canivetes do mesmo tamanho podem ser analisados. O cabo tem quase o tamanho da lâmina, certo? Então realmente fica um negócio diminuto, ou seja, mais reduzido. Você fala, mas isso daqui eu vou falar que o canivete da, como que chama? O Spyderco Paramilitary é um dos canivetes mais bem acertados, assim como o Military que eu já vi. Ele tem um conjunto muito bem feito que é difícil de você encontrar, ainda mais se você considerar o preço dele, que é um preço... Ele não é barato, ele custa cerca de 120 dólares nos Estados Unidos. Mas ele oferece realmente qualidade pelos 120 dólares. Eu falo que realmente que ninguém precisa mais do que um Spyderco Military. E isso vale também para o Paramilitary. O Military ele custa cerca de 150 dólares, que é um pouco mais que realmente o Paramilitary. Vamos falar um pouquinho, vamos concluir o pensamento aqui. Esses aqui são alguns canivetes que você poderia levar em conta, tanto mais para baixo quanto mais para cima do Paramilitary. Esse aqui é o Raja 3, esse aqui é o Benchmade 943, esse aqui é mais barato, esse aqui é mais caro, um pouco. O ZT 0550, com todos os tamanhos próximos, aí cerca de 3 polegadas e meio. Vou falar que o peso desses aqui, ele só perde realmente pro Benchmade, que é mais leve ainda, né? Mas o Raja, ele é um canivete muito interessante para quem quer um canivete funcional com 3 polegadas e meia, tá? Eu vou considerar assim. Vamos concluir realmente na parte do Paramilitary. Eu falei já que ele tem uma das melhores lâminas, um dos melhores aços que eu já experimentei, que é o S30V, que é um dos que meu favorito. Eu acho que o primeiro lugar ficaria o S30V, o segundo lugar VG10. Acho que o terceiro lugar 154 cm. E por aí, tá? Eu vou deixar assim, com a classificação atual, né? Pode ser que amanhã eu experimente algo novo que mude essa percepção minha. Realmente são aços espetaculares que vêm e bem afiado e que tem uma capacidade boa, desde que você tenha um equipamento para afiar, né? Porque senão você fica complicado também. Outra coisa que eu queria falar, vamos concluir aqui. Então realmente, deixa eu dar uma apertada aqui que eu acho que faz caber. Certo? Eu vejo que o Paramilitary é realmente uma versão reduzida do Military, assim como eu havia dito isso, juntando suas qualidades e defeitos, certo? Como a ponta fina, que é uma coisa que não me incomoda, mas é algo que a gente tem que saber que realmente é algo mais delicado que pode eventualmente quebrar, diferente do que acontece no ZT 0550. Eu sempre falei que realmente ninguém precisa mais do que o Military, e eu digo que ninguém precisa mais do Paramilitary. Agora, eu vou concluir dizendo o seguinte: qual dos dois você ficaria? Se você tivesse que escolher um apenas, você ficaria com o Paramilitary ou o Military? Eu diria o seguinte: em qualidade eles são muito similares, em qualidades são muito similares, em defeitos eles são muito similares. O fato dele não ter a compression lock e o buraco menor e de seus clipes, né, reversíveis, isso não são grandes problemas para mim, no meu ponto de vista, comprometendo o Military. Você recomenda qual? O Paramilitary ou o Military? Depende. É pura questão de tamanho. Em termos de peso, a diferença não é significativa. Em termos de capacidade, nada. É muita coisa. A menos que você faça muita questão do clipe reversível.
Eu preferia que as melhorias que foram os de design, com tanto a trava quanto qualquer outra coisa, fosse passada também para o military. Porém, eu acho que isso não compromete o military de forma alguma. Você escolheria qual? Eu ainda ficaria com o military, certo? Por quê? Porque eu gosto de canivetes maiores. Simples assim, eu gosto de canivetes maiores. Se você prefere, o que a maioria das pessoas prefere realmente é um canivete menor, certo? Ah, vai assustar as pessoas ou não? Eu acho que não vai fazer tanta diferença assim um quanto o outro. Eu realmente fico com o military por causa do tamanho. Se eu tivesse que escolher entre os dois, eu ainda planejo ter um paramilitary para mim, certo? É o do jeito que eu curto. Inclusive o Bruno Alexandre tem um do jeito que eu curto, que é a lâmina preta e o cabo preto, assim como ficaria mais ou menos o Benchmade aqui. Vamos ver se uma hora eu compro. Acontece o seguinte, eles houveram uma paramilitary, ele tem uma dificuldade de encontrar no mercado. Ele é acho que um dos canivetes mais bem vendidos da Spyderco. E eles têm problemas no mercado de repô-lo, certo? De repor ele, de mantê-los em estoque. Por isso eu ainda não comprei um. E tem o seguinte, eu já vi paramilitaries sendo vendido com ágil. Eu já vi paramilitaries versão normal, sem ser versões limitadas, sendo vendido por $180. Eles não valem $180, eles valem 120, que é o que eles custam, certo? E assim como o militar vale $150, né? Eu falo que ninguém precisa de algo disso, tudo que você quiser acima disso é por mera satisfação pessoal, né? Vou dizer outra coisa do military e do paramilitary. Eles não são canivetes para você manter realmente numa gaveta que é o seu negócio para colecionar. Eles são feitos para ser usados. Eles são desenhados para ser usados. Então, se você for comprar um, que seja para usar, não é para ficar de coleção ou de qualquer coisa assim. Primeiro que meus equipamentos, quando eu vejo que o negócio fica parado muito tempo, eu já tendo a vender, certo? Mas realmente eles não são coisas para você ficar colecionando, que não sei o que. Eles são de ótimas qualidades para serem funcionais e não realmente para ficar parado e encostado em algum lugar. Esse é o meu ponto de vista realmente do paramilitary e do military, que são ótimos conjuntos, certo? E eu ainda falo, fico com o military. Tô louco para comprar um paramilitary também, certo? Porque realmente é um canivete espetacular. Isso chama minha cachorra um pouquinho para frente querendo sair daqui. A escolha deve ser feita de acordo com o que você gosta. Se você gosta mais do canivete grande ou do canivete menor. Fica aí a cargo do que você prefere. São ótimos canivetes, eu recomendo para todo mundo, qualquer um desses dois. Escolhe aí qual que você prefere e se você tiver a oportunidade, pega um que você vai gostar. Então aqui é BR Tático com mais um vídeo para vocês e abraço.